Mudar a Constituição é uma das paradas que tu acha que tem que acontecer? Não, não acho nem que tem que mudar a Constituição, acho que tem que rasgar e começar do zero. Interessante. A nossa Constituição, ela é um lixo. A nossa Constituição é um lixo. A nossa Constituição levou a gente ao fracasso institucional, político, econômico, social que a gente vive hoje, né? Olha, por exemplo, a gente tem muito debate sobre os abusos do Supremo, né? Aham. E aí eu vejo, às vezes, muita gente bolsonarista, por exemplo, falar, não, precisa derrubar o Alexandre de Moraes. Mas a questão não é o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do Supremo. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele é muito poderoso, pela própria Constituição. Se ninguém abusasse do seu próprio poder, o nosso Supremo Tribunal Federal ainda assim seria muito poderoso. Pelo primeiro ponto, que também é uma das razões pelas quais a gente é um desastre em praticamente toda a política pública. Ah. Tudo tá na Constituição. Toda a política pública tá na Constituição. Saúde tá na Constituição, educação tá na Constituição, previdência tá na Constituição, lei de transporte tá na Constituição, lei tributária tá na Constituição, sei lá, o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro tá na Constituição. Então, assim, as constituições, pelo próprio nome, ela é a Constituição do Estado. O que tem de fundamental pra gente colocar no topo de todas as leis, que são princípios que vão reger todo o resto? Não é pra entrar no detalhe e determinar a política pública. Política pública é pra lei ordinária. E qual que é a dificuldade disso? Primeiro, a gente tá falando do Supremo. Aham. Se tudo tá na Constituição, o Supremo vai decidir sobre tudo. O Supremo vai ser provocado sobre judicialização de saúde. O Supremo vai ser provocado sobre piso do magistério que não está sendo pago pelos municípios. O Supremo vai ser provocado sobre legislação tributária. E aí, a gente tem o Supremo que decide sobre tudo, né? Ao mesmo tempo que a gente também tem um número de legitimados, que são aquelas pessoas que têm o poder de levar uma questão para o Supremo, gigantesco. Não tem nenhum outro país em que tantas pessoas tenham o poder de levar uma lei para ser julgada no Supremo do que o Brasil. No Brasil, qualquer partido com um deputado ou um senador pode provocar o Supremo. Então vamos supor que a gente aprove uma lei com 512 votos. Só um cara votou contra. E vamos supor que esse cara seja o único deputado do partido dele. Esse cara provoca o Supremo e derruba a lei que 512 aprovaram. Isso não existe no mundo desenvolvido, né? Mas, entidade de classe de âmbito nacional, sindicato, provoca o Supremo. Então, entra com ação de inconstitucionalidade. Qualquer associação de atuação nacional provoca o Supremo. Qualquer governador provoca o Supremo. Qualquer mesa de Assembleia Legislativa provoca o Supremo. Então, assim, uma das desculpas, né, que eu vejo ministros utilizarem mas a gente nunca toma iniciativa de nada. O Supremo não age de ofício. O Supremo não acorda e diz, olha, eu vou julgar tal lei. Eu vou julgar marco temporal. Eu vou julgar aborto. Eu vou julgar droga. O Supremo sempre é provocado. Só que essa desculpa é muito confortável, porque o Supremo é provocado sobre tudo, porque todo mundo pode provocar e sobre todos os temas. Entendi. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, por que é difícil fazer política pública de educação, de saúde, tributária no Brasil? Porque em qualquer país desenvolvido, democracia, você governa com 50% mais um. Você governa com maioria absoluta. Né? O primeiro-ministro, né, é eleito num regime parlamentarista, né? A maior parte dos países europeus são parlamentaristas, quando um partido consegue 50% mais um, certo? E aí, com 50% mais um, ele muda a política pública que ele quiser e governa, né? No Brasil, não. Como tudo tá na Constituição, se você tem 257, você não governa. Você precisa ter mais de 308, que é o número de deputados necessários para você mudar a Constituição. E com uma margem de erro ainda, né? Você precisa ter uns 350, 400, que é para não ter susto. Todo governo muda a Constituição. Todo governo muda a Constituição. Eu tive em 2019 em missão no Japão, né? Primeiro teve uma coisa engraçada que eu fui conversar, estava no meu primeiro mandato, né? 2019. E aí o pessoal da missão falou, tem uma comitiva jovem aí e tal, né? Vocês do Brasil, então vamos levar vocês também para a primeira conversa que vocês vão ter, vão ser com políticos jovens do Japão, né? E aí eu conversando lá com um deputado japonês e ele falando, é difícil aqui pra mim, né? Porque esse aqui é o meu primeiro mandato e eu sou muito novo, né? Então as pessoas não me levam a sério. É difícil eu ter credibilidade aqui dentro pra levar os meus projetos pra frente. E eu perguntei, mas quantos anos você tem? Ele, 45. E você? Aí eu, 23. E ele falou, aqui 23 você não nem disputa a eleição. Pra ter a diferença de que, né, lá as pessoas, no Japão, as pessoas veem as pessoas mais velhas com muito mais respeito, com muito mais deferência, né, do que, não só no Brasil, mas nos países ocidentais, acho que por mais que uns respeitem mais, né, não chega no patamar de lá. Mas por que eu falei do Japão? Porque um diálogo que eu tive
que foi até com o Taro Aso. O Taro Aso, quando eu fui, ele era ministro das finanças e ele já foi primeiro-ministro do Japão. Esse mais velho, né? E ele é mais velho. E ele sempre faz questão de... ele sempre faz questão de receber comitivas brasileiras, porque ele passou um período aqui no Brasil. Um cara muito influente lá no partido, né? Foi primeiro-ministro, né? Aí, uma coisa curiosa também, né? Quando eu cheguei lá, tal, tem um costume, né? No Japão de... Principalmente, né, entre autoridades, né, na diplomacia, na primeira vez que você encontra uma pessoa, quando você conhece uma pessoa, você dá um presente pra ela, né? E aí, o Taro Aso falou, olha, o nosso sistema de inteligência faz o levantamento de todo mundo, como qualquer país, né? Eu pensei, no Brasil, sistema de inteligência. Aí, o sistema de inteligência levanta todo mundo que vem conversar, né, e tal, aqui. E aí, levantou sobre você, né, Kim? E aí, eu descobri que você gosta de anime. Então, tá aqui, o meu presente é um álbum ele deu um álbum de figurinhas de One Piece, de Dragon Ball, Nerdão. Muito bom, fiquei muito feliz. E depois, a action figure mais legal que eu tenho foi dada por um vice-ministro do Japão, que é o Odawara, que é uma action figure do Luffy em cima de um... Meu Deus, esqueci a caixa de... Não é caixa de tesouro, é... Baú? Baú, isso, no baú do tesouro e ele com o haki do armamento no braço, assim. Coisa de nerd, não sei nem que porra é um hack do armamento, mas tá bom. Foda-se. Enfim, desculpa, né, se você é uma pessoa de baixa cultura e não sabe o que é um hack do armamento. One Piece eu tô meio por fora mesmo. Mas por que eu falei tudo isso? Porque uma das conversas que eu tive com o Taro Aso foi, então quantas vezes, ele perguntou, né, pra mim, quantas vezes vocês mudaram a Constituição de vocês? Eu falei, eu nem sei, ministro, tantas vezes que eu nem sei. Ele, como assim tantas vezes você nem sabe? Todo ano muda a Constituição. Todo ano muda a Constituição, todo ano muda a Constituição. Eu perguntei, e aí vocês, quantas vezes vocês mudaram? Ele, nenhuma. Então, assim, é claro que é um extremo, né? Mas a regra é você ter a Constituição, você vê a Constituição americana. Pra você mudar, precisa ter a chancela de não sei quantos estados, né? É um negócio muito difícil de você promover uma mudança constitucional. Aqui não. Pra governar, você precisa mudar a Constituição. Isso faz o país ser ingovernável. Ainda mais no sistema que a gente tem, em que, basicamente, a população não sabe o que faz um deputado. E por não saber o que faz um deputado, mais de 300 deputados são do que a gente chama de centrão. O que é centrão? É o cara que se elege sem ideia, sem projeto nenhum, sem ideologia nenhuma. Ele se elege entregando obra no seu reduto eleitoral. Então ele entrega uma creche, um hospital, asfalta uma rua, e aí o eleitor olha e fala, bom, ele está trabalhando, ele está entregando obras, esse é o trabalho de um deputado. Só que não é o trabalho de um deputado entregar obras, é o trabalho de prefeito, governador, secretário, ministro, presidente da república. É o trabalho de executivo, não é trabalho de legislativo. O legislativo precisa ter proposta, precisa fiscalizar o governo, ele precisa ter uma postura que não é de executar o orçamento, como a gente tem aqui no Brasil. E aí o que acontece? O Bolsonaro ganha a eleição. Aí ele ganha a eleição e ele tem 100 deputados na Câmara. E ele precisa de 350 de 400 para governar. O Lula ganha a eleição. O Lula agora tem, de esquerda, 120 deputados na Câmara. 300 no Centrão. Então o cara vota no Lula e vota num cara que vai achacar o Lula na Câmara. O cara vota no Bolsonaro e vota no cara que vai achacar o Bolsonaro na Câmara. Então o nosso modelo, ele nunca vai funcionar. Por isso que eu digo que não é ter uma reforma aqui, muda um negócio ali, uma emenda à Constituição. Não, a gente precisa ter uma Assembleia Constituinte, rasgar, começar do zero e ter uma nova. Entendi. Bom, isso parece ser extremamente complexo também, né? Primeiro a gente precisaria que a galera... Que tipo de iniciativa conseguiria fazer isso daí caminhar? Eu, pessoalmente, primeiro tô levantando o debate. Tô falando, pessoas, seguinte... Veja só, nós temos muitos problemas e nós não vamos resolver estruturalmente esses problemas enquanto a gente não tiver uma nova Constituição. Não adianta ter uma mudança aqui e ali, ter um presidente, a direita fica no poder 8 anos, 16 anos. Beleza, as estruturas do país continuam as mesmas. A gente vai continuar, pode até avançar, mas vai avançar a passos lentos. E os nossos retrocessos vão ser mais acelerados sempre. Eu tô propondo um plebiscito pra escutar a população. Olha, você quer que tenha uma nova Constituição? Primeiro tu vai ter que explicar pra todo mundo que porra é essa, né, eu acho. Acho que primeiro... eu acho o seguinte, como teve... Porque parece um papo meio golpista pra um cara que é leigo pra caralho, tá ligado? O cara quer mudar a Constituição, porque geralmente, então o cara rasgou a Constituição nessa porra, que não sei o quê. Primeiro pro cidadão comum, ele nem entende dele o que é um golpe, né? Pra ele achar isso golpista. Mas eu acho que a ideia geral de que, olha... As nossas leis são lixo, elas não funcionam e a gente precisa recomeçar do zero.
Não é uma ideia muito complexa de se passar. É complexo de eu falar o número de legitimados para entrar com uma ADI, como eu falei aqui para você, é claro. Eu não vou para televisão. Vamos supor que a gente tem uma disputa lá no plebiscito, e aí quando tem plebiscito tem propaganda na TV, né? E aí eu vá lá pra TV, o Kim falar, eu não vou falar então, gente, por causa do controle de constitucionalidade em arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, se você vai, sei lá, utilizar um embargo de declaração e ele excepcionalmente não consegue vai mudar o mérito de uma decisão, e isso é muito problemático por causa da estrutura constitucional que a gente tem, né? Fudeu, parece um político falando. Não é nem um político, porque primeiro que a maioria dos políticos nem sabe do que eu tô falando. Já começa. Que coisa. Entendi, mas então, tá bom, um plebiscito. Mas tá bom, vai lá, plebiscito. Então eu não iria pra televisão falar isso, eu iria falar, olha pra saúde, você acha que a saúde tá boa? Olha pra educação, você acha que a educação tá boa? Olha pra segurança, você acha que a segurança tá boa? Veja, não é coincidência que você olha pra qualquer setor, e nem você olha pra economia, você acha que a economia vai... Não é coincidência que você olha pra qualquer setor e não funciona. Não é que tem um ponto errado, não é que tem um ministro que tá administrando errado. Todo o sistema tá errado. Então, eu acho que o pontapé inicial é suscitar esse debate. E outro debate que eu tô levantando, que também precisaria de uma nova Constituição, porque é cláusula pétrea, é ter prisão perpétua e pena de morte. Que também, junto nesse plebiscito, eu colocaria a pergunta, nessa nova Constituição, você concorda que ela deveria ter pena de morte? Você concorda que ela deveria ter prisão perpétua? Porque também acho, primeiro, todos os países não, a maior parte dos países da OCDE, a maior parte dos países desenvolvidos, tem. Mas é óbvio que não é porque a maioria dos desenvolvidos tem que necessariamente a gente tem que refletir isso aqui. Aí eu trago um estudo daqui para fazer a defesa de pena de morte e de prisão perpétua. Prisão perpétua me parece fazer sentido. Agora, pena de morte eu tenho um pouco de cagaço. Não porque eu vou me colocar nessa posição. Mas eu tenho... E se os caras erram? Vamos lá. Eu acho que precisa ter, sim, um grau de certeza. Eu acho que a gente não pode deixar a decisão para um único juiz. Hoje, por exemplo, crime doloso contra a vida. Se você mata uma pessoa, você não é julgado por um juiz. Você é julgado por um júri. Então, eu já acho que, assim, pena de morte tem que ser um júri. Pode até ser no modelo americano. Tem que ser unânime. Todo mundo tem que falar, não, esse cara tem que morrer. Senão, tem um novo julgamento ou todo mundo diz, não, esse cara não tem que morrer. Todo mundo diz, aí, até ter um consenso vai se fazendo novos julgamentos. Mas eu vou te narrar um caso, então. Em São José dos Campos, né, nesse ano, poucas semanas, aconteceu o seguinte. Tinha uma cantora gospel, né, que se separou do marido. Ela tinha uma irmã e 3 filhos, né? E aí, o ex-marido, né, enfim, bravo ali com a separação, ele basicamente... né, na frente da irmã e dos 3 filhos, matou ela, depois matou 2 filhos, tentou matar o terceiro, não conseguiu matar o terceiro, e disse que ia deixar a irmã viva, né, como testemunha de ter visto tudo aquilo, e que ele sabia que ia ser preso, mas que ele ia ser solto e ia voltar pra terminar o serviço. Pra mim, esse cara tem que morrer. Não tem nem prisão perpétua pra esse cara. Assim, um sujeito que estupra uma mãe na frente dos filhos, depois mata a mãe, depois mata os filhos na frente da irmã, ainda diz pra irmã que vai voltar, vai sair da cadeia pra terminar o serviço, me perdoe, mas esse cara não tem recuperação, não tem ressocialização, não tem tratamento, esse cara tem que morrer. Com certeza, um cara só chega a esse ponto aí por causa da certeza de alguma impunidade. Não é de alguma. No Brasil é de total impunidade, né? O estudo que eu ia te falar, que foi feito há 2 anos, né? Um sujeito chamado Peri Shikkida, que é especialista em economia do crime, né? Inclusive tem um sujeito que ganhou um prêmio Nobel, né? Que é a teoria que o Peri Shikkida utilizou como base, que é o Gary Becker. E ele fez uma pesquisa aqui no estado de São Paulo, né? E ele faz pesquisas periódicas, né? Do mesmo gênero. E ele entrevistou 400, né, presos por crimes contra o patrimônio aqui no estado de São Paulo, né? 80% dos presos, eles próprios, não é um especialista em segurança pública, não é um policial, não é um promotor, não é um juiz, não é um secretário de segurança, não é o ministro da Justiça, são os próprios presos. 80% dos presos disseram que se tivesse pena de morte e prisão perpétua, eles nunca teriam cometido um crime. Esse é o primeiro ponto. Imagina a gente ter 80% de crimes a menos. 2. A principal razão pela qual eles admitem que cometeram crimes é por dinheiro fácil.
Não é porque tava passando fome, não é porque é pobre, não é porque tava passando necessidade, não é porque se sentia injustiçado pelo capitalismo, porque via o Playboy andando de Nike e ele fudido. Não, é porque dinheiro fácil. Interessante isso daí. Isso daí é uma informação que eu não tinha mesmo. Hoje mesmo eu tava conversando com um cara e eu tava argumentando de uma outra forma, porque eu não tinha essa informação aí. E dentre as 5 maiores razões pelo cara cometer um crime, sabe uma delas qual que era? Viver uma aventura. Então, assim, o cara acha legal. Assim, ele tá num nível de não ter referência moral, né? De olhar pra alguém, ter como... pô, esse cara é um símbolo... Bom, no meu caso, é o meu pai, né? Pô, esse cara é um símbolo de honestidade, de trabalho duro. Pô, é ele que eu aspiro ser um dia. Esse cara não tem uma referência moral, não tem nenhuma referência moral a ponto de cometer um crime pra viver uma aventura. Outra coisa, renda média do bandido no estado de São Paulo. R$40 mil por mês. R$40 mil por mês. O cara ganha mais que tu. Isso limpo. Pois é, porque o dele é limpo ainda. Não paga imposto nenhum, não paga previdência, não paga imposto de renda. Mas também não tem molezinha de terno, nem de... Aí você tá subestimando o crime, né? Olha... Tem muito bandido faccionado de terno, né? Inclusive bandido faccionado de terno com mandato, bandido faccionado de terno de juiz, bandido faccionado de terno promotor, bandido faccionado de terno advogado, enfim. É verdade. Então, assim, tem uma razão, primeiro, a questão da economia do crime, né? Vale a pena. Porque, ó, a chance de você abrir uma padaria em 5 anos, você não ter falido... sei lá, 20%. A chance de você cometer um assalto e nunca descobrirem que foi você é de 98%. De não descobrirem, tá? Eu não tô falando que os 2% são presos. Eu tô falando que os 2% a polícia identificou que foram eles. Eu nem sei depois se o promotor denunciou, se ele virou réu, se ele foi condenado, se ele fugiu, se ele foi preso, se transitou em julgado, se ele foi preso preventivamente. Não tô nem falando que os 2% são presos. Tô falando que os 2% são descobertos. Que é o número que a gente tem de crime contra o patrimônio. E isso ainda a gente pega o Sudeste, que a Secretaria de Segurança Pública tem dados, né? Você vai pra frente, é pior ainda. Entendi. Então, assim, é certeza da impunidade, é muito dinheiro, é dinheiro fácil e não tem referência moral. Eu só não entendi direito, me ajuda aí. Precisa fazer o plebiscito. Assim, não existe... Isso é uma coisa que o Marcos Lisboa, que é foi o presidente do INSPER, um economista, ele diz o seguinte, olha, a nossa Constituição, ela não prevê o próprio fim. Então, assim, não tem um procedimento pelo qual a gente chama uma nova constituinte. Plebiscito, na minha avaliação, é uma coisa que legitima, né? Olha, eu estou consultando a população. 80% da população diz que é a favor. Bom, vamos encontrar uma maneira de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Como isso vai se dar, não tem um procedimento correto. Então isso daí vai ter que ser a missão da tua vida, né? Com certeza. Tu tá nessa. Mas aí dá pra fazer isso sendo deputado? Tem que ter em outro cargo? O que... Na verdade, assim, quando se convoca uma Assembleia Nacional Constituinte, você chama uma eleição para deputado constituinte, né? O deputado que é eleito para fazer a Constituição. Eu, inclusive, defendo que, para que não ocorra como na Constituição de 88 e venha um monte de lobby encaixar o seu interesse corporativista na Constituição, que o deputado constituinte, ele fique inelegível por 8 anos. Porque assim, ele não pode escrever a Constituição pensando na próxima eleição que ele vai disputar. Ele tem que fazer a Constituição falando, olha, eu vou ficar 8 anos, ninguém nem vai ver meu nome. Pra ele fazer a Constituição falando, não, eu tô pensando mais no legado que eu vou deixar do que no discurso que eu vou ter na próxima eleição. Tu entraria numa dessa? Com certeza, de olho fechado. Porra, minha preocupação é muito maior. Quer dizer, a minha única preocupação é o legado que eu vou deixar. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.